alunos. O beijo de hoje vai ser para Maria Laura, de Pariquera. Então, assim, alunos, se você quiser que seu nome seja exposto, você passe vergonha junto comigo, aí tá o seu, tá, Maria? Então, agora seu nome foi citado, você foi, como que é, notada na videoaula de filosofia do 3º ano. Então, as 3 escolas vão assistir e o canal tá aberto aí, tá, gente? Vamos lá? Para vocês que estão agora acompanhando essa aula, nós estamos na aula 7, porém eu separei ela em 2 blocos. Essa semana, filosofia, primeira parte, filosofia moderna 3, tá? E semana que vem, não percam, que é aquela aula que eu amo, adoro, maravilhosa, que é de contrato social, tá, gente? Então você que gostou junto comigo dessa aula no 2º ano, acalma o coração que semana que vem ela volta. Hobbes, Locke, Rousseau. Mas esse não é o assunto dessa aula. Eu peguei a apostila aqui só para vocês saberem, eu estou na página 30, porém já vamos começar já de vez para falar um pouco sobre o empirismo. Pra gente retomar, deixa eu pegar aqui, pra galera que gosta de lousa, isso aqui só foi pra vocês ficarem mais felizes, tá? Então, assim, você pode falar o que você acha mais legal assim, eu vou tentar sempre diferenciar. Vamos lá, gente. Empirismo. O que é o empirismo, gente? É uma das escolas. Nós estudamos, não na aula passada, mas na aula retrasada, apesar de vocês terem recebido junto essa aula, nós estudamos o racionalismo. O racionalismo, pra vocês vão lembrar que tem como expoente Descartes. Sempre eu coloquei 2 vezes, né, gente? Coisa da professora. Então você ignora essa parte aqui. O racionalismo é aquela escola que ela vai dar um maior ênfase ao pensamento. E lembra que uma das coisas que Descartes falava era, assim como Platão, que os sentidos são ruins, nos enganam. Lembra que você não pode fiar ou confiar em quem já te enganou? Então nós temos uma escola racionalista. Aí você já tem aí um start do que vai ser essa aula. Tudo bem que vocês já tiveram essa aula também, tá, gente? Lá no 1º ano. O racionalismo é essa escola. O que nós vamos estudar agora é a escola que vai na linha totalmente contrária. Enquanto aqui nós temos como grande pensador Descartes, nessa aula de hoje nós temos John Locke e David Hume. Enquanto aqui a matemática era o centro, aqui nós temos a física como centro dos estudos. Os experimentos físicos, porque a matemática ela trabalha muito com leis gerais. Não que a física não trabalhe, mas a ideia da física é trabalhar com mais experimentos do que a própria matemática, que é super dedutiva ou indutiva. Então nós temos aqui uma escola que não curte. Enquanto aqui nós temos Platão como guia, e vocês sabem disso, eu estou fazendo essa movimentação para pegar caneta, tá, gente? Aqui nós temos como grande guia Aristóteles. Lembra que um é contra o outro, na verdade Aristóteles era aluno, mas acabou fazendo tudo diferente do seu mestre. Lembram disso, né, gente? Vamos lá. Passando a primeira parte, vamos para os pensadores empiristas. Primeiro deles é John Locke. John Locke acreditava que nós nascemos com a mente como uma folha em branco. O que significa isso, gente? Que quem vai construir a sua mente ou quem vai construir a sua consciência são as suas experiências. Então não dá para simplesmente você ignorar os sentidos. John Locke ele é diferente dos racionalistas que falam, ignore os sentidos. Para ele, os sentidos são extremamente importantes, porque o nosso pensamento se faz de 2 formas. Através da experiência, que quem provoca são os sentidos, mais a reflexão. Então, assim, eu mostrando essa caneta para vocês estão lançando o olhar sobre os seus sentidos. É uma primeira experiência. Aí você saber que isso aqui é uma caneta de escrever nessa lousa branca, que é uma caneta diferente de um giz, isso quem vai permitir você chegar a essa conclusão é a sua consciência, que opera, por exemplo, com a sua memória. Então, o nosso pensamento se faz dessas 2 formas. Primeiro eu tenho contato pelos sentidos, que não devem ser ignorados, mais reflexão. E quando eu passo dessa parte, eu vou ter então gerado 2 ideias, simples e complexas. As ideias simples são a união então daquilo que é a experiência e da reflexão. Então, toda a base do nosso pensamento são as ideias simples. Deu para sacar? O que são ideias complexas? É a união de várias ideias simples. Então, a ideia complexa, ela não tem limites, ela é infinita, porque eu posso juntar várias ideias simples e gerar um raciocínio
assim como vocês também. Então a ideia simples, ela serve para qualquer coisa. A ideia complexa, como o próprio nome diz, ela precisa unir várias ideias simples e isso não tem limites. Isso serve para que a gente crie, por exemplo, novas ideias. E a apostila de vocês falam que, no último parágrafo, do lado direito, a investigação sobre processos mentais e origem do conhecimento tem um sentido moral, à medida em que é vista como forma de aperfeiçoar a vida dos indivíduos. Por isso que John Locke vai aparecer na aula de contrato. Ele começa a explicar o início da sociedade através das operações mentais. Por exemplo, nós já nascemos com direitos. A vida, a liberdade, isso são o quê? São ideias que vão se aperfeiçoando, conceitos que se aperfeiçoam ao passar da nossa vida, do nosso tempo. Belezinha? John Locke. Aí a gente tem aqui experiência e reflexão, o original ideia simples, e nós vamos para David Hume. David Hume é um cara extremamente cético, isso é importante, já coloquei até aqui. Para que você entenda o que eu quero falar, grava que ele é cético, tá, gente? Para ele, o conhecimento é bem semelhante. Ele é feito de impressões e quem provocam impressões também são os sentidos e a articulação de ideias. O que faz isso? Memória, que é semelhante à reflexão. Então, eu olho algo nos meus sentidos e eu articulo as ideias através da minha consciência. Então, nesse momento, a nossa memória, por exemplo, isso aqui é caneta. Por quê? Porque eu aprendi lá atrás que era caneta, tem formato de caneta e tudo mais. Ok. A coisa mais diferente do nosso querido Hume, porque por ele ser muito cético, ele não acredita nesse negócio de alma e corpo, pensamento fora daquilo que é físico. Não existe a chamada metafísica. Ele não acredita na metafísica. Então ele fala que não dá para estudar alguma coisa que não tem uma existência física, palpável. Então, se não existe, se eu não consigo mencionar, não existe, simplesmente não pode ser estudado, não existe. Diferente, por exemplo, de Descartes, quando eu falei sobre Deus, lembra, gente? Que eu falei sobre aquilo que algo pode sim ser sido colocado na nossa mente através da figura de Deus. Ele não acredita nisso. Não existe coisas que não podem ser os números. Aqui não. Ou existe, eu consigo estudar, ou não existe, não tem nem que estudar, porque não vale a pena, mais ou menos isso, tá, gente? E aí ele fala que existe um grande problema no ser humano, que é isso aqui, ó. Causa, que é o problema da causalidade. Isso daí, gente, a gente precisa falar, e está ali na página 31, no quarto parágrafo, na verdade no terceiro. Ele fala que causalidade não tem fundamento necessário, a verdade é uma crença num hábito. O que significa, gente? A gente fala na matemática e na experimentação que tudo tem uma relação de causa e consequência. Nós sabemos disso. O grande problema para ele da causalidade é assim, por exemplo, se eu perguntar pra vocês, gente, tô com essa caneta na minha mão, se eu soltar, vocês vão falar o quê? Vai cair. Não porque vocês pensaram sobre isso de forma física, foi porque vocês sabem, porque vocês já fizeram uma vez e vocês acham que sempre isso vai se repetir. E quando eu acho que sempre vai se repetir, isso se chama hábito. Lembra que ele era cético? Quando eu acredito que vai se repetir, porque é um hábito acontecer isso, eu acabo acreditando. E não porque eu pensei acerca disso de forma mais completa. Não, é porque eu falo, já aconteceu, vai acontecer de novo. Essa mania que nós temos de colocar essa causa-consequência, essa causa sempre em tudo, é uma limitação humana. E nós temos a mania de fazer isso. Então, por ser cético, ele descarta isso. Então, a causalidade é um problema e não deve continuar existindo, porque nós sempre temos que gerar por nós mesmos essa relação e não ficar se apegando de que se aconteceu, vai repetir. Deu para entender? Aí um parênteses, a única coisa que ele fala que dá para ter uma relação de causa, ou enfim, que eu já posso prever, é com relação à moral. Por quê? Porque quanto mais eu consiga beneficiar pessoas, mais perto eu estou daquilo que é muito bom. Isso está no último parágrafo lá. Conclui-se que as únicas certezas que a filosofia nos proporciona se encontram no campo da moral, identificado por Hume como um conjunto de virtudes aprovadas pela sociedade conforme sua utilidade. Por serem úteis, elas existem. Então, para ele, a única coisa que pode ter certeza é isso. O resto, desacredita de tudo
E aí essa relação desculpa, causa, ação, causa, consequência, ignora isso, porque a nossa mania de acreditar que as coisas se repetem é um grande bloqueio que nós temos. É isso, gente, valeu pela aula, a gente se vê aí na segunda parte dessa aula na semana que vem. Beijão, falou!